Olá, meus queridos. Vamos então continuar com as nossas aulas, agora com a aula de número 9. Bem, nesta aula de número 9, vamos tratar de um pequeno artigo muito importante que está presente naquela coletânea de artigos organizada por Manuela Carneiro da Cunha, intitulada História dos Índios no Brasil. Lá nesta coletânea nós temos o artigo da Beatriz Perrone Moisés, Índios Livres e Índios Escravos, os princípios da legislação indigenista no Brasil colonial, séculos XVI e XVIII. Então nós vamos tratar justamente deste artigo. No artigo, ela menciona várias leis que foram elaboradas e que foram implantadas na colônia, inclusive aquelas que nós já tratamos em aulas anteriores, como por exemplo a lei de 1611, denominada de Sistema de Capitães de Aldeia, a lei de 1686, denominada Regimento das Missões, e também o alvará de 1688. Ela também aponta as formas de recrutamento da mão de obra indígena, descimentos, resgates e guerras justas, e fala um pouco desse trabalho indígena, mas não é o foco dela, mas ela menciona em um e outro momento no texto, mas por que estou já dizendo isso? Porque aquilo que nós vimos em aulas anteriores acerca destas legislações que mencionei, mas principalmente do recrutamento e distribuição da mão de obra indígena nelas, aqui nós não vamos repetir. O que nós vamos tratar mais diretamente ligado ao ordenamento jurídico na colônia, para a gente entender um pouco desse ordenamento jurídico, mas principalmente uma discussão que está subjacente a essa legislação. Isso é importante a gente mencionar porque permite que possamos pensar num quadro mais amplo acerca dessa legislação. Então, o primeiro ponto a destacar, em geral, e isso a própria Beatriz Perrone Moisés fala logo no início do seu artigo, muitos estudiosos que trataram desta legislação tenderam a dizer que ela era uma legislação oscilante, hipócrita e contraditória. Isso porque, em geral, a ideia que se tinha era que ora a legislação estabelecia liberdade aos índios, ora permitia o cativeiro legal, ora entregava nas mãos de colonos leigos o controle desta mão de obra indígena, ora retirava do colono leigo e entregava aos missionários. Por tudo isso, parecia ser a legislação oscilante, contraditória e hipócrita. Hipócrita, sobretudo, por falar acerca de liberdade, de bons tratos para com os indígenas e ao mesmo tempo permitir o cativeiro legal. Isso nessa visão desses estudiosos. Mas o que neste ponto a Beatriz Perrone Moisés vai esclarecer é o seguinte, que a legislação, para que possamos entendê-la, é necessário primeiro observar que existiam duas categorias de índios: os índios aliados e aldeados e os índios inimigos. Portanto, existia uma legislação direcionada para os índios aliados e aldeados, os ditos também amigos, e uma outra legislação para os índios inimigos, aqueles denominados de curso, os gentios bravios dos sertões.
Então, se temos em mente que existiam duas categorias de índio, então essa legislação ela deixa de ter essa perspectiva, ela se torna muito mais clara, né? Esse é o primeiro ponto que a Beatriz Perrone Moisés procura esclarecer. O segundo ponto diz respeito a uma abordagem dessas leis, que em geral elas foram vistas como que subordinadas aos interesses econômicos, principalmente dos colonos que marcavam presença na colônia. Ela vai dizer que não, que embora Portugal não tenha elaborado toda uma discussão sofisticada acerca do sistema jurídico como aconteceu na Espanha, mesmo assim Portugal buscou estabelecer as leis e discutir as leis minimamente dentro de alguma tradição jurídica, né? Então ela quer neste artigo recuperar esses princípios que eram invocados para a questão da elaboração e implantação das leis. Isso também é importante destacar, tá? Então ela vai tratar disso, sublinhando o seguinte, que muitas vezes o que estava nessas leis não acontecia na prática, né? Depois nós vamos voltar nesse ponto aí. Mas veja só, então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, ela procura estabelecer, apresentar como é que estava esse ordenamento jurídico da colônia. Então a colônia não tinha um sistema jurídico independente de Portugal, muito pelo contrário, né? O ordenamento jurídico de Portugal, ele também era o ordenamento jurídico da colônia, claro que na colônia acrescido, né, de questões locais, né? Então ali por volta de 1500, ou nesse momento que nós podemos denominar de quinhentista, o que se tinha eram as ordenações manuelinas, mas a partir de 1603 para frente as ordenações filipinas, né? E para a colônia, né, nós vamos ter como instrumento legal máximo o regimento dos governadores, né? E outros instrumentos legais como carta régia, alvarás, né, dentre outros, tá? Então aí nós temos, né, então as ordenações manuelinas a partir de 1603, as ordenações filipinas que eram observadas na colônia, acrescidas, né, de questões locais. Nós temos o regimento dos governadores e nós temos também outros instrumentos como carta régia, alvará e outras coisas mais, né? Que estamos citando os mais importantes, tá? E também haviam organismos fundamentais que buscavam emitir pareceres que serviam de base para a elaboração e implantação das leis. Por exemplo, o Conselho Ultramarino era uma instância, principalmente a partir do século 17, 18, que vai emitir uma série de pareceres sobre, né, digamos assim, o Império Colonial Português. Esses pareceres acabavam sendo utilizados para a elaboração de leis, né? E também aqui na colônia você vai ter a implantação das juntas de comércios, enfim, que vão ser os espaços destinados para discussões e também para a emissão de pareceres, que podem ou não ser incorporados ou em leis, né, ou materializar uma lei específica. Isso é importante ressaltar, ok? Então esse é o terceiro ponto que a Beatriz Perrone Moisés destaca. Pois bem, então a partir daí ela trata primeiro da legislação destinada aos índios aliados e aldeados. Então o primeiro ponto é o descimento que nós vimos já na aula anterior, né? O segundo ponto é o seguinte, que esses índios que se deslocavam das suas aldeias de origem para próximo das povoações portuguesas,
eles tinham que ser bem tratados. Então a legislação fala de bons tratos, né? Eles precisavam se inserir, né, nesse mundo colonial de tal forma que se sentissem dispostos a morar próximo dos portugueses, a trabalhar na agricultura comercial e também nas drogas do sertão e mais nas atividades dos serviços reais, enfim, né? Então eles precisavam ser bem tratados. A legislação também fala em salários, ou seja, o trabalho que eles iriam desempenhar, então eles receberiam salários por isso, e um salário que permitisse, né, um certo interesse, né, que fosse despertado para que ele novamente voltasse a trabalhar para receber esse salário, né? A legislação também dava muita ênfase ao aldeamento. A ideia era que o aldeamento ele fosse consolidado, que ali os missionários tinham também uma importância muito grande, porque o que está subjacente ao aldeamento, também a essas leis, era a ideia de catequese, né, conversão e civilização desses índios, né? E o aldeamento ele serviria justamente para isso, porque ali os índios ficariam fixados, o missionário poderia então realizar todo o trabalho de catequese, e nesse trabalho de catequese, né, esses índios, além dos missionários buscarem incutir a ideia de trabalho, o valor de trabalho para esses índios, eles ali também, né, iriam cuidar desse aldeamento, iriam se inserir nesse mundo colonial ao lado dos portugueses, enfim. E a legislação para esses índios livres também falava em justiça. Existia um procurador de índios. Por quê? Porque se esses índios não estivessem recebendo os salários, fossem maltratados nos aldeamentos ou coisas similares, então esse índio ele poderia diretamente ir a esse procurador de índio para reivindicar o seu salário, para reivindicar os bons tratos, né? E o procurador de índio ele necessitava agir nesse sentido, né? Então veja, nós temos aí toda uma legislação voltada para os índios livres, né? Tanto os índios aldeados e os índios aliados. Quem eram os índios aliados? Aqueles que não aceitaram descer, mas que se tornaram amigos dos portugueses, né? Esses índios aliados, em geral, eles eram requisitados quando os portugueses entravam em guerras contra índios inimigos, né? É interessante que esses índios livres, né, quer dizer, os aldeados e os aliados, eles também eram utilizados não só para o trabalho, para a atividade econômica, enfim, mas eles eram utilizados para a defesa do aldeamento e da população portuguesa, né? E numa disputa de guerra mais forte, junto com os índios aliados, esses índios aldeados, junto com os índios aliados, esses índios aldeados, eles protegiam então a área, o território. Então os portugueses necessitavam efetivamente dos povos indígenas para marcar presença, ampliar e assegurar o território colonial, né? Ora, e existia uma outra legislação para os índios inimigos. Então você tem aí, claro, as guerras justas e os resgates. Nós vimos isso em aula anterior também, né? Por guerras justas e resgates, os índios eles eram escravos. Então, só que vamos falar primeiro da questão das guerras justas. Isso é toda uma discussão densa, jurídica, acerca dessa guerra justa, que remonta a um período bem anterior, né? Mas no caso, na Amazônia, era sobretudo a guerra justa. Ela era reclamada, ela podia acontecer e era necessária a autorização do rei para isso, quando os povos indígenas atacavam as populações portuguesas, eram hostis aos portugueses, né? E quando impediam a propagação do evangelho de uma forma muito firme. Mas a grande maioria das guerras justas
decretada, a grande maioria foi por conta de questões hostis. Inclusive a Beatriz Perrone Moisés diz o seguinte, que se não, que em geral os portugueses também buscavam criar, pintar esses inimigos para promover, os portugueses promoverem guerras justas a fim de buscar escravos, né? Isso também ela aponta. Mas em geral era assim. E a escravidão indígena era defendida inclusive pelo padre Antônio Vieira, pelo padre Manuel da Nóbrega, por ordens como a ordem franciscana, porque eles diziam o seguinte: olha, aqueles que não querem se converter pelo bem, eles devem então ser convertidos de uma forma mais dura, né? Então a escravidão, ela entra aí como um instrumento para ser utilizado junto aos povos indígenas, como instrumento de quase que pedagógico para tentar, pela força, que eles pudessem então se converter e ao mesmo tempo, pela escravidão, buscar uma mudança dos seus comportamentos, da sua cultura, né? E isso era defendido, quer dizer, se os índios então aceitassem a catequese, a conversão e o processo de civilização imposto pelos europeus, então tudo bem, seriam amigos, mas caso contrário, eles podiam ser escravizados, né? E isso era defendido pelos missionários, né? E mais ainda, caso eles fossem hostis, então não tinha jeito, porque eles poderiam colocar em xeque o próprio projeto colonial português, então eles precisavam sofrer guerra, né? Precisavam ser eliminados, era guerra total, guerra permanente contra os índios inimigos, né? E a guerra justa ela veio nesse sentido, né? Quer dizer, muitas guerras justas foram feitas, nós vimos, aliás, nós vamos ver na nossa próxima disciplina como os mundurucus e os muras acabaram sofrendo, mas num dado momento os portugueses solicitaram, né, guerras justas contra essas nações bélicas, né, mas que não foram levadas até o fim, porque houve um processo de pacificação. No caso dos índios muras, uma autopacificação. No caso dos mundurucus, uma pacificação. Mas caso isso não tivesse acontecido, então os portugueses poderiam invadir as aldeias dos mundurucus e dos muras, poderiam matar quem não quisesse se entregar, e aqueles que se entregavam se tornavam escravos, por exemplo. Isso aconteceu no litoral brasileiro com os tupinambás e outros, né? Então, quer dizer, a guerra justa ela tinha essa função. E os resgates? Em guerras intertribais, os índios então acabavam fazendo muitos daqueles guerreiros que haviam sido derrotados de prisioneiros, né? Esses prisioneiros iam passar por um ritual, eles iam para a corda e iam morrer. Então os portugueses viram isso e trataram de negociar esses chamados índios de corda, trocando por quinquilharias, e assim eles se tornavam escravos, né? Então veja, há essa legislação determinando a guerra justa e o resgate para esses índios inimigos. Então a Beatriz Perrone Moisés quer dizer o seguinte: olha, há uma legislação para índios livres e há uma legislação para índios inimigos. Então ela não é oscilante, hipócrita ou contraditória, é porque há esse direcionamento na legislação. Mas claro, quando os índios eram maltratados e também os colonos acabavam colocando em xeque a colonização, porque essa colonização dependia dos povos indígenas, né? Então quando eles estavam nesse sentido, agindo assim, o que a coroa pensava? Decidia então sobrepor à escravidão a liberdade dos índios, assegurando um relacionamento com os índios aldeados e aliados, para não perder o domínio, para não perder a situação de permanecer e avançar a colonização. Quando a pressão era muito forte e os colonos desejavam mão de obra,
e digamos que a coroa entendesse que já não havia mais esse perigo de não assegurar a colonização, então retornava a escravidão. Mas isso era uma avaliação que a coroa fazia e que tinha como ponto a correlação de forças entre os missionários, entre os colonos leigos e os povos indígenas. Isso é importante que se diga. Tá certo, gente? Então, até a nossa próxima aula.